neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu comparo a vida do homem sem Deus como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor, seus dias turbados sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus, é uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Já fui um perdido pelo mundo afora, eu não tinha paz nem consolação, cheio de problemas, tão desanimado, meu viver tristonho, triste solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu, tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu, já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. A fé, a coragem de homens do passado nos estimulam a viver como filhos de Deus. Isto porque
Sempre os filhos de Deus vivem pela fé que vem do próprio Deus aos seus corações, às suas almas. A coragem do homem que tem fé é uma coragem sobrenatural. Coragem para se humilhar, coragem para esperar. O homem que tem fé não anda, não segue adiante, enquanto Deus não lhe ordena. Mas quando Deus lhe ordena, nada lhe segura, nada lhe detém. Isto por causa da fé. Me faz lembrar aquele fato que aconteceu no México, quando o profeta desta era chegou ali. Foi tremendo aquilo. Numa daquelas arenas, com aquilo superlotado, ele teve que ser guarnecido para entrar naquela plataforma, descer por uma corda e coisas difíceis. Isto porque os cegos enxergavam, paralíticos levantavam das cadeiras de rodas, e até mesmo ressurreição aconteceu naquele momento, naquelas reuniões do profeta. Uma mulher, ainda nova, católica, depois de ter o seu filhinho morto, aquela criança morreu no consultório do médico, às 10 horas da manhã. Aquela mulher foi dotada de uma fé tão tremenda na palavra, na oração do profeta, que ela enfrentou a multidão, enfrentou aqueles homens, mais de 300 homens que estavam pondo em ordem as coisas ali. E ela passava entre as pernas dos soldados, dos administradores, daqueles que mantinham a ordem, ora por cima, ora no chão, com a criança morta em seus braços, até que conseguiu chegar onde estava o profeta desta era, Elias. E ele viu, numa visão, a criança sorrindo. Então ele orou, e a criança sorriu na hora, foi ressuscitada. O médico havia dado o atestado de óbito. A criança estava morta, comprovadamente morta. Depois estava comprovadamente viva, através da fé de sua mãe, que enfrentou multidão, enfrentou como uma louca, um sacrifício tremendo. Mas o que era isto? Era a fé que salta as barreiras, que ultrapassa muralhas, que não se detém através de cercas algumas que possam se levantar diante desta fé. Ouvintes, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, nós temos Davi dizendo para Golias. Agora vocês sabem que Golias desafiou durante tempo o exército de Israel. E Davi disse para ele: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Que afrontando ao povo de Deus, estava afrontando a Deus. Quando Jesus apareceu ao então Saulo de Tarso no caminho de Damasco, e que o grande teólogo caiu por terra, logo, como um teólogo, sabia perfeitamente que quem estava lhe barrando era Deus, era o Senhor. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora Paulo, o então Saulo, não estava perseguindo a Jesus, a Deus, ao Senhor, como ele tratou.
Mas ele estava perseguindo ao povo, aos cristãos, e afrontando ao povo de Deus. Golias estava afrontando a Deus. Ora, e como sempre Deus se esconde e se revela em simplicidade, o que ele quer é apenas fé no coração. E os homens estão enganados. A solução dos problemas não podem vir através das grandes coisas. Eles desprezam os humildes mensageiros de Deus, como Acabe fez, que trazem a verdadeira mensagem de fé para o seu dia. A solução está aqui, está na pequena coisa, através da qual Deus se manifesta. E Davi, depois de dispensar a armadura de Saul, isto é uma mensagem tremenda para quem sabe ler, um pinga é uma letra. Foi com apenas uma funda na mão e fé no coração. A pedra não podia ser grande, porque era pedra para ser atirada através de uma funda. Quanto maior o alvo, mais possibilidade tem de se acertar o tiro. Quanto maior o inimigo, mais fácil de ser acertado. Vamos, Golias, você é grande demais. Tão grande que fez sombra, não é? A ponto de seus escravos não verem que estão sob sua sombra. Mas há alguém que pode ver. A arma não é muito grande. Não é tão grande como as tuas. Mas aqui está a pequena pedra. E Jesus disse que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não precisa ter fé de toneladas. Fé do tamanho de um grão de mostarda remove montanhas. Ali estava uma montanha diante do povo. E um homem que tinha a unção de Deus, o Espírito de Deus, agora estava falando pelo povo de Deus. Falando no lugar do povo de Deus. O povo de Deus estava dentro de uma terra prometida por Deus. Oh, que coisa tremenda, ouvintes, é a gente encontrar no lugar que Deus tem dado para a gente. E essa Canaã, essa terra prometida, que muitos de nós pensávamos até pouco tempo e cantávamos Caminho Vou a Canaã, não é o milênio. Isso é o batismo do Espírito Santo. Isso é a mensagem que Deus envia. Isso é o espírito da mensagem em seu dia. Essa é a terra prometida. Esse é o lugar que o crente deve estar. Dentro da terra prometida, eles tiveram Golias. Eles tiveram grandes lutas, grandes batalhas ainda. E depois que nós alcançamos esta promessa, o Espírito Santo, então é agora que nós estamos aptos para sermos testemunhas. Agora que estamos aptos para enfrentar as barreiras, os problemas, as lutas como verdadeiros cristãos. Não tente, minha filha, vencer pelos meios naturais. Não tente, meu filho, vencer pelos meios naturais. Isso Saul tentou, o exército de Israel tentou, sem conseguir coisa alguma. Experimente entrar na promessa de Deus. Tenha ousadia para entrar nesse santo lugar, nesta mensagem que Deus enviou, deixando para trás todas as formas de crer em todas as armaduras
dos Sauls do século, que apanham esses rapazes e logo querem equipá-los, tirando tudo que Deus pôs neles, querendo pôr seus próprios treinamentos neles. Vamos, igreja. Josué e Calebe tinham visitado essa terra da promessa, mas para entrar nessa terra tinha que vencer muralhas, porque a cidade era murada. Tinha que passar por Jericó, que era murada, de uma maneira forte, resistente. Você tem que vencer muralhas para entrar na mensagem prometida para esta era. Essa é a terra prometida para você. Não diga que tens o Espírito Santo fora da mensagem do dia. Você pode estar em processo para chegar lá. Você tem que passar por um batismo que te separa de todos os demais. Você tem que receber esse nome. E Davi disse: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Comece pelo seu batismo. Há uma jornada pela sua frente. Há muralhas. Isso não é um evangelho sem sal, ou um sal insípido para ser pisado pelos homens. Não, não, não. Isto é um evangelho para viver, para ser vivido por quem tem sido chamado. Josué e Calebe é o tipo desta noiva, que tem esta fé perfeita em seu coração. Josué e Calebe conclamaram o povo a possuírem a promessa, a entrarem na terra prometida. Mas aqueles demais ficaram olhando para as grandes muralhas da cidade. Começaram foi a ver os gigantes. Eles são grandes demais. Na verdade, a terra é boa. Na verdade, as uvas, o fruto desta terra, que são os frutos do Espírito Santo, isto é uma maravilha. Eu os quero, mas quero fora da terra, aqueles que são trazidos de lá por homens corajosos. Ficar comendo esta uva aqui fora, sem passar pelas muralhas, sem enfrentar o inimigo. Isto não faz de nós cristãos, isto faz de nós covardes. Covardes, covardes. Por que não receber aquilo que Deus tem enviado para um povo faminto, sedento, cansado, oprimido? Covardes. A terra é boa, a mensagem é boa. Mas temos que enfrentar muralhas, temos que perder muitas coisas. O inimigo é grande. Josué e Calebe estavam olhando para a promessa que Deus havia feito. Fiquem com a palavra. Não importa quem seja você, fique com a palavra de Deus. Davi não estava confiado no que ele era. Davi não tinha nada para confiar. Não tinha um grande míssil, não tinha um grande gênio dentro de si, um grande intelecto. Davi não tinha muitos conhecimentos, a não ser o conhecimento que um homem que se põe na frente do povo de Deus tem que ter. Conhecimento de ovelha. Cheirava ovelha, cheirava mato, cheirava relva, homem do campo. E trazia um testemunho consigo, dentro de seu coração, na sua experiência,
não um testemunho público, mas um testemunho particular. Venceu o leão por causa de uma ovelha, venceu o urso por causa de uma ovelha, sozinho. Não um espetáculo num estádio florido, com holofotes, mas venceu o inimigo, e ele carregava esse testemunho secreto, íntimo, no seu coração, para depois então dar esse testemunho público, público diante do inimigo, público diante dos amigos, diante do seu próprio povo. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Há um problema na sua frente, há um gigante na sua frente agora, e você está buscando meios, armaduras de Saul. Joga tudo isso fora agora. Joga todo o credo, toda a forma de crer que os homens te deram. Creia somente na palavra de Deus. Vamos, decida-te por ti mesma, por ti mesmo. Paulo disse a Timóteo: cuida-te de ti mesmo, salva-te, escapa-te por tua alma, por tua vida nesse instante. Estamos na última hora, a hora de decisão, a hora de desafio. O mundo está desafiado pelo inimigo. Vamos, a terra é boa, a palavra é boa, o evangelho é bom, mas não fique comendo de apenas uma amostrazinha disto lá fora no mundo, não. Venha para dentro de Cristo, venha para dentro da palavra, comece pelo seu batismo, receba este nome, e Deus te abençoará. Você já é vitoriosa por este nome, você já é vitorioso por esse nome é Jesus Cristo. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida, e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando. Enquanto você sobe mais um degrau para os céus em fé perfeita, ore comigo nesse instante. Diga assim: meu Deus, cujo nome tem no meu coração, na minha vida, me faça ver os meus problemas como o Senhor vê. Isto é o bastante, Senhor, que eu possa ver as muralhas de cima, de onde o Senhor está, das alturas, em nome de Jesus Cristo. E isto me fará vitorioso nesse instante, por esta fé que recebo através do que eu ouço do Espírito Santo. Sim, ouvintes, vocês podem subir num edifício, entrar num avião e ver muralhas, muros aqui embaixo, que quando você está de a pé na rua, aquilo é alto demais para você. Sobe no avião, aquele edifício que era tão alto para você lá embaixo se torna pequenininho. Suba para as alturas com Deus, em fé, em amor, em coragem, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte,
Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Amigo, considera a grande dor quando na cruz sofreu teu Salvador, e no madeiro a maldição levou, trazendo salvação ao pecador. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, pro Salvador que ali por nós morreu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, de onde vem de Cristo a salvação. Contemplas muitas almas junto à cruz, ali contados somos tu e eu. Por nossa culpa ali morreu Jesus, na rude cruz Deus Filho padeceu.
desceu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, pro Salvador que ali por nós morreu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, de onde vem de Cristo a salvação. Perante a cruz, milhares ainda estão, rejeitam quem por eles lá sofreu. Amigo, dá-lhe, pois, teu coração e aceita a salvação que Deus te deu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, pro Salvador que ali por nós morreu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, de onde vem de Cristo a salvação. Levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Ouvintes preciosos, filhos de Deus, nós encontramos nas Escrituras o quadro perfeito da aniquilação do próprio Deus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. É muito conhecido este quadro, que por sinal deixa todo mundo inexcusável. O crucifixo está espalhado por toda a terra, em todos os lugares, para homens e mulheres, pagãos e chamados cristãos, saberem que Cristo morreu, tomou sobre si a cruz, sabendo que o que lhe causou maior peso não foi propriamente a cruz em si, mas sim os nossos pecados. Os meus pecados, os nossos pecados, fizeram com que ele suasse sangue antes mesmo de arcar com a cruz. Porque ele não tinha pecado. Quase 800 anos antes, o profeta Isaías houvera vaticinado
que Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Agora, não seria uma coisa voluntária se nós continuássemos pecando? E para o pecado voluntário não existe, não resta oblação, o que quer dizer não resta sacrifício. Se nós nos chamamos a nós mesmos de cristãos e comemoramos a morte de Jesus Cristo e continuamos pecando, então estamos cometendo pecado voluntário. E a Bíblia diz que aquele que peca voluntariamente não tem perdão. Isto é verdade, porque está fazendo conscientemente. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O homem se põe como adversário de Deus. Ele quer Deus em história. Ele quer comemorar Deus em história. Quer um Deus teórico, histórico, mas ele não quer encarar a Deus como ele é. Naquele mesmo quadro, lá naquele cenário do Calvário, nós encontramos dois homens crucificados ao lado de Cristo, sofrendo as mesmas dores, fisicamente falando. E um deles reconhecendo que merecia aquilo, mas que Jesus não. Enquanto o outro dizia, bom, se ele é Deus, então que salve-se a si mesmo e nos desça daqui, faça alguma coisa por nós. Aqueles dois ladrões crucificados aos lados de Cristo, uma à esquerda, outra à direita, significam, respectivamente, as duas classes de pessoas que temos na Terra. Porque só existem duas classes de pessoas, uma salva e outra perdida. Não existe meio termo. Um porque é bonzinho, isso, aquilo, outro. Não. Duas classes apenas. Só existem duas religiões, uma verdadeira e outra falsa. E uma é justamente esta que está levando o homem a dizer que Deus é um bom pai, e que Ele é poderoso, e que pode nos salvar. Ora, todo mundo está crucificado. Um do lado direito e outro do lado à esquerda. Aquele ladrão crucificado do lado direito representa os salvos, os arrependidos. Representa aquelas pessoas que não vão para um suposto purgatório, que não vão para uma suposta reencarnação, coisas incompatíveis com o princípio bíblico e com o real significado da morte de Jesus Cristo. Se nós cremos na morte de Jesus, por que então admitirmos outros meios de salvação após a morte? Jesus disse para aquele ladrão arrependido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tinha nenhum processo para ele depois da morte. E o outro pereceu. Indubitavelmente não há meio depois da morte. Há sim uma expectação, ou esta expectação que o homem vive hoje, ele não pode encarar a morte. Ele não pode pensar na morte. Essa mulher tão vaidosa como é, fala para ela sobre a morte. Ela tem temor. Isto é certo. Agora, São Paulo disse, já estou crucificado com Cristo.
E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Se a justiça procede da lei, se a justiça procede de outros métodos, de outros recursos de salvação, então quer dizer que Cristo morreu debalde, em vão. E para que então comemorar a sua morte? A estas alturas, não adianta você, nós como cristãos, estarmos aí penalizados com a morte de Jesus Cristo, deixando disto ou daquilo em um determinado dia, uma determinada semana. Isso é uma hipocrisia. Não, isto é uma mesa, diz o profeta Isaías, cheia de vômitos diante de Deus, essas solenidades. A essas alturas, Deus quer saber é de outra coisa muito diferente. Deus está olhando é para quem? Para a pessoa que o sacrifício de Jesus Cristo tenha operado em sua vida. A estas alturas, o Senhor está olhando é para quem está crucificado com Cristo e que tem morrido para o mundo. Nós deveríamos pensar hoje é na nossa crucificação, porque Jesus não está crucificado mais. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não quer saber de uma história. Ele não se leva por isso que os homens se levam, porque comemorarem sacrifícios, eventos, heroísmos de heróis do passado, memórias destas coisas. Não, Deus não é assim. Jesus Cristo está tão vivo, o quanto ele estava antes da morte. Agora, você pode dizer com São Paulo, estou crucificado com Cristo? Mas em que sentido? É para que a vida que você vive agora na carne, bem entendido, na carne, você possa vivê-la na fé do Filho de Deus, não da fé da tal igreja, da tal denominação, da tal tradição, do papai, da mamãe, da vovó, do bisavô, mas na fé do Filho de Deus. A vida que vivo agora. Não é a tradição que eu tenho agora. Não é a religião que eu tenho agora. Paulo está dizendo, mas é a vida que eu vivo agora. Se isto não é assim, então debalde foi a morte de Jesus. Jesus Cristo é o Verbo. O Verbo é a palavra é Cristo. Agora, crucificaram a Cristo há quase 2000 anos atrás. Religiosos, homens religiosos, tradicionais, crucificaram a Cristo. E todo mundo diz, que homens maus, que perversos. E eu quero vos fazer uma declaração. Um sacerdote daquele tinha vida muito mais pia, mais reta, mais justa do que a maioria dos sacerdotes que estão hoje comemorando a morte de Jesus Cristo. E eles crucificaram a Cristo. E este século crucificou a Cristo novamente, porque Cristo é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra. É uma palavra que expressa um pensamento. Antes de ser uma palavra, é um pensamento.
E isso estava na mente, no pensamento de Deus, esse sacrifício. Por isso o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Porque Deus não tem passado, Ele não tem futuro. Deus é eterno, é infinito. Ele não é apanhado de surpresa. Não foi um recurso que ele inventou de última hora para salvar a sua criatura máxima, o homem. Não. O Cordeiro foi crucificado desde antes da fundação do mundo. Agora ele sabe, e todos que têm a revelação divina sabem perfeitamente que Ele é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. É o Verbo que se encarnou para expressar os atributos de Deus. Atributos de Salvador, de curador, de libertador. Mas o que acontece agora em 1963? Ele foi crucificado novamente. Quando o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, Elias, prometido em Malaquias 4, versículos 5 e 6, revelou os selos, os 7 selos do Apocalipse. Todas as denominações, as religiões que viviam buscando o profeta daqui para ali, por causa de curas, por causa daquele grande ministério de poder, fizeram justamente como eles fizeram lá em São João 6, quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eles fizeram a mesma coisa. Eles crucificaram novamente o Filho de Deus. Rejeitando a palavra, está rejeitando a Deus. Jesus disse: aquele que rejeita a vós, a mim me rejeita. Rejeitar o profeta de Deus é rejeitar a Cristo, é crucificá-lo novamente. Agora, o que aconteceu depois que o crucificaram? Eles continuaram em suas tradições religiosas. O mesmo está acontecendo agora. É a mesma coisa. Mas tem uma coisa: depois que eles crucificaram a Cristo, eles não viram-no mais. Eles só viam Deus através de suas tradições. É o mesmo agora. Mas quem tem aceito esta mensagem, a mensagem do profeta desta era, vê a Bíblia de uma forma diferente. As mulheres veem a palavra de Deus de uma forma diferente. Os homens veem a palavra de uma forma diferente. Por quê? Jesus não apareceu mais para aqueles que o crucificaram. Não se revelou mais a eles, mas somente para aqueles que o aceitaram por predestinação. A revelação do rapto, a revelação do arrebatamento está escondida ao mundo religioso. Fiquem sabendo disto. E porque ele vive, eu vivo também. Você vive também. A vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como Pai. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo
e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus. Ouvintes, assim está o mundo religioso, que provou das mensagens da era passada, do dom celestial, agora crucificando a Cristo novamente. Não crucifique Atos 2:38. Venha ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Minha alma veio para resgatar, o bom Jesus do céu baixou, e em meio do negror do mal, sua graça me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou. Não vivo em trevas, vivo em luz. Sim, foi Jesus quem me salvou. Antes de abrir meu coração, por longo tempo me chamou, mas quando ouvi e o aceitei, sua graça me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou. Não vivo em trevas,
cantando e orando, assim eu vou sempre a dizer e a pregoar que Cristo me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou. Não vivo em trevas, vivo em luz. Sim, foi Jesus.